Fala aí, galera da Fux News TV, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Daniel Domingos, eu sou comentarista esportivo e também produtor de conteúdo aqui da Fux News TV, e aqui você já sabe, aqui é muito mais do que só futebol. Meus amigos, conforme prometido na live que a gente fez no sábado passado, onde a gente falou também aí Champions League, uma análise do que foi essa semana de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Estão definidos aí os semifinalistas das duas competições. Tem aí time que foi eliminado com pênalti perdido, tem time aí se recuperando muito bem, não só nas Copas, como também no Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo nosso, deixe o like para fortalecer e também siga a Fux News TV lá no Instagram, Fux News TV _ oficial. E quer ficar por dentro das principais notícias do mundo do futebol, também acompanhe o Comunicampo Podcast disponível nas plataformas de áudio e os jogos ao vivo do Comunicampo aqui no YouTube. Então confere o link aí abaixo do qual você vai ter acesso às redes do Comunicampo. E também garanta já a camisa do seu time do coração. Entre em contato com a HS Sports, fala que você viu pela Fux News TV, contata ao Hudson e já garanta a sua camisa. Bom, meus amigos, semana aí de muitas decisões aqui no futebol sul-americano, reta final também do Campeonato Brasileiro, mas vamos falar dessas Copas aqui da Conmebol. Aí a gente teve o Corinthians vencendo, tivemos também o Cruzeiro vencendo, tivemos aí diversos clubes, né, brasileiros avançando para as semifinais. Mas para começar, vamos falar da Copa Sul-Americana, onde a gente teve Corinthians avançando, onde tivemos o Lanús avançando, o Cruzeiro e também o Racing avançando. Mas comentando primeiramente sobre o Corinthians, meus amigos, e que recuperação do Corinthians depois que chegou aos reforços e também com a chegada do novo treinador, que é o Ramon Dias. Depois de ter vencido o Fortaleza por 2-0 no jogo da ida, jogando muito bem, no jogo da volta o Corinthians sobrou. Mesmo com o Fortaleza indo melhor no primeiro tempo, no segundo tempo, com as mexidas, o Corinthians conseguiu encaixar o seu jogo, conseguiu ir para cima, com o Romero fazendo gol, com o Depay dando assistência, com o Yuri Alberto fazendo uma boa partida, e o Corinthians sobrando no segundo tempo, e conquistando aí um placar muito confortável por 3-0, um placar agregado aí de 5-0, e o Corinthians indo avançando com moral. O Corinthians está se recuperando bem no Campeonato Brasileiro, obviamente está na zona de rebaixamento ainda, mas é um time que, jogando o futebol que está aqui, na minha visão, não vai ter nenhuma dificuldade para estar escapando da zona de rebaixamento. E o Corinthians tem muita possibilidade de levantar um título de Copa Sul-Americana e também de Copa do Brasil. Muito boa a recuperação do Corinthians. E o Fortaleza, né, que vinha de uma decadência nos últimos jogos, a gente falou disso, né, na nossa última live, acabou aí não conseguindo fazer nada, e o Corinthians, né, que sobrou nas duas partidas. Uma partida aqui até um pouco mais rápida, né, a gente comentou sobre esse jogo também na live, que foi o Lanús Independente Medellín. O Lanús visitou, né, o Medellín lá na Colômbia, empatou em 1-1 no tempo normal e nos pênaltis venceu por 6-5. E aqui, né, mais um brasileiro avançando. O Cruzeiro venceu o Libertad lá no Paraguai por 2-0. E aqui, em casa, né, lá em Belo Horizonte, empatou com o Libertad em 1-1, placar agregado aí de 3-1. E o Cruzeiro avançando, aí depois de ter feito um jogo um pouco mais truncado nesse jogo da volta, acaba com o resultado. Mas eu sou muito contrário a esse tipo de time que joga pelo regulamento. Vencemos a primeira partida por 2-0 e vamos jogar só para manter o regulamento. Às vezes você corre o risco. A gente vai falar do Fluminense um pouquinho mais para frente, mas o Cruzeiro vai avançando aí. O Cruzeiro é outro clube, assim como o Corinthians, que está se recuperando e agora está aí com um novo treinador, que é o Fernando Diniz. E aí, galera? Fernando Diniz vai dar certo no Cruzeiro? Vamos ver isso ao decorrer do restante da temporada. E para fechar, a gente teve a goleada do Racing da Argentina para cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que é outro, né, que acabou de trocar de técnico, deve aí em breve anunciar. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não sei se já anunciou, viu? Até me corrijam aí se estiver errado. Mas o Atlético venceu a partida de ida por 1-0. Óbvio, um jogo mais truncado, mas conseguiu o mais importante, que era a vitória. Mas depois, lá na Argentina,
aconteceu aquilo que eu já imaginava, né? Eu esperava um jogo bastante aberto ainda, não era fácil você enfrentar o Racing lá no campeão do estilo. O Racing, que é uma equipe aí, como eu já destaquei na live passada, uma equipe experiente, é uma equipe que possui jogadores tecnicamente muito bem preparados e sobrou, goleou e com moral, né? Venceu em casa de virada, ainda, né? Perdia por 1-0 no placar agregado e vai avançando aí por um placar de 4-2 no geral. Agora, como ficaram os duelos das semifinais e como que estão também os dias? Vamos lá, no dia 23 do 10, dia 23 do 10, as duas partidas das semis ocorrendo, né? Os jogos de ida. A gente vai ter Cruzeiro e Lanús, o Corinthians recebendo o Racing na Neoquímica Arena, e os jogos da volta ocorrendo no dia 30, aí com o Racing recebendo o Corinthians e o Lanús recebendo o Cruzeiro. Ou seja, as duas semifinais aí, Brasil e Argentina, né? O Lanús aí da Argentina, o Racing também. Então, tem muita coisa bacana para a gente acompanhar nessa semifinal. Agora, falar de Cruzeiro e Lanús. Não, o Cruzeiro ele possui possibilidades, na minha opinião, de avançar. Não acho que vai ter muita facilidade. O Lanús é uma equipe sempre muito chata de se enfrentar. Uma equipe que recentemente foi até vice-campeão da Libertadores da América, só me engano, em 2017, quando perdeu para o Grêmio. Então, é um jogo do qual o Cruzeiro ele precisa ficar muito de olho, porque o Lanús é uma equipe muito bem mais organizada e até um pouco mais armada taticamente em relação ao Libertad. Então, é um jogo do qual o Cruzeiro ele precisa jogar bem para estar garantindo aí uma vaga na final. Já agora o Corinthians, recebendo o Racing aqui na Neoquímica Arena, ele consegue ter aí uma boa chance de avançar também, de conquistar um bom resultado jogando aqui em casa. O importante aqui é você vencer. Agora isso vai ser por 1-0, 2-0, isso vai depender do desempenho do Corinthians, porque do outro lado você vai estar pegando simplesmente um adversário que goleou o Atlético jogando em casa, 4-1 em cima do Atlético. Por mais que o Atlético não seja aquela equipe aí de temporadas passadas, mas é o Atlético, 2 vezes campeão da Copa Sul-Americana, e o Racing simplesmente não tomou conhecimento. Então o Corinthians precisa ficar muito atento, mesmo jogando em casa também. Mas eu vejo aí o Corinthians com o futebol que está apresentando e com a recuperação e o foco, né, também, e o apoio da torcida, eu vejo o Corinthians conquistando um bom resultado aqui na Neoquímica Arena. Agora, já lá na Argentina, a história é outra, né? Vamos aguardar para ver. Os jogos aí que vão ocorrer só em outubro, então até lá tem muita coisa a acontecer. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a mesma coisa para o Lanús enfrentando o Cruzeiro em casa, e o Cruzeiro precisa ficar aí bem atento, porque o Lanús é uma equipe também muito chata quando se joga lá na Argentina. E agora, a gente indo aqui para a reta final, vamos falar de Copa Libertadores da América, com o River Plate se classificando, o Atlético também virando sobre a equipe do Fluminense se classificando, Botafogo também classificado e o Flamengo ficando de fora. Bom, vamos comentar sobre Colo-Colo e River, né? O River venceu por 1-0 no Monumental de Núñez, com mais de 84 mil torcedores, né? Só me engano, é o maior público da Libertadores até agora. Né? O Monumental de Núñez aí que irá receber a final da Libertadores. Vai ser aí também um fator para que deixe o River até mais forte na semifinal. Vou comentar um pouquinho mais pra frente isso, porque é o fator de você jogar em casa, né? Uma competição como essa, assim como foi o Fluminense no Maracanã no ano passado. Mas vamos falar desse duelo em si, né? 2 jogos aí marcados por jogos muito truncados, né? Defensivamente ali, as duas equipes conseguiram até se segurar, mas foram jogos aí muito abaixo do que a equipe do River Plate poderia apresentar, na minha opinião. Fiz oitava de final do River Plate, vi também esses 2 jogos e falei, cara, esperava mais do River. Mas é uma equipe que ainda está aí nessa reestruturação, está aí com a volta do Marcelo Gallardo, que foi um retorno muito importante, a equipe se reforçou também com a Cunha, com Pezela, trouxe o Barreiro, que é um paraguaio que jogava na equipe do São Lourenço, é muito bom jogador. É uma equipe que vai aí aos
poucos pegando o ritmo, mas ainda falta muita coisa, falta aí bastante coisa aí do trabalho do Gallardo para que essa equipe volte a jogar como era aquele River do Gallardo. Não são os mesmos jogadores, mas possui aí jogadores de altíssimo nível para estarem correspondendo a nível daquele River Plate. E até confesso que pode ser um time até melhor do que aquele passado. Beleza? Então avançou aí, venceu por 1x0, havia empatado lá no Chile por 1x1 e vai avançando aí e vai pegar, por enquanto não, vai pegar o time que a gente vai falar agora, que é o Atlético Mineiro, que venceu a equipe do Fluminense por 2x0. Um jogo muito bacana de se acompanhar. Obviamente que ali o Galo faltava um pouquinho de organização em alguns momentos, mas ali na pressão conseguiu vencer o Fluminense com méritos, porque a gente teve um jogo muito melhor em relação ao primeiro. O primeiro foi um jogo muito feio. Sendo bem sincero, foi um jogo muito abaixo do esperado. O Fluminense ali conseguiu vencer, mas conseguiu, né, o resultado depois das alterações. E esse jogo aqui a gente teve o domínio total da equipe do Atlético Mineiro, que propôs o jogo, foi pra cima, e o Fluminense só quis jogar com o regulamento debaixo do braço. E acabou perdendo. Ainda vi gente falando, não, o Fluminense não foi para jogar retrancado. Gente, estava 1x0 pro Atlético e o Mano Menezes colocou o Antônio Carlos e colocou o Marcelo. Ele colocou 3 zagueiros e um lateral. O meio de campo do Fluminense no jogo não apareceu. Paulo Henrique Ganso, Martinelli, Bernal, apagados. O João Arias não aparecia. Como que é o nome? O Serna, né? O outro lá que joga pelo lado esquerdo, também não apareceu muito, né? O Cauã Elias lá, pelo amor de Deus, a bola não chegava pro cara. As poucas jogadas que ele conseguia ali individual, sempre estava vindo 2 jogadores da equipe do Atlético para bloquear. O Júnior Alonso fez uma boa partida. O Lianco também, né, fez uma boa partida. O Bacalha também fez uma boa partida. O conjunto, né, o coletivo do Atlético foi muito fundamental para essa vitória. Obviamente o individual superou, porque o Daverson entra no lugar do Bernat. O Bernat que não fez uma boa partida na ida, não vinha fazendo uma boa partida também na volta. Aí muda um pouco o esquema, né, do Atlético com a entrada do Daverson, que é muito mais um atacante de área. Sai também, né, um pouquinho da área, mas o forte dele é dentro da área. E ele marca no segundo tempo, né, os 2 gols e leva aí a vaga para a equipe do Atlético Mineiro. 2 gols aí do Daverson, o gol por Libertadores, como diria Tomás Cury. E essa narração do segundo gol da equipe do Atlético Mineiro você confere lá no Live Comunicampo no Instagram. Vai lá, comente lá a narração perfeita de Tomás Cury. E o Atlético Mineiro avançando para pegar a equipe do River Plate. Então, vamos esperar aí. Mas em relação ao jogo e o que esperar, né, do Atlético Mineiro para o restante da temporada, agora se firmar no Campeonato Brasileiro, né, se recuperar e na Libertadores tentar alguma coisa, porque a chance de título do Atlético Mineiro na temporada é a Copa Libertadores da América. Agora a gente indo para talvez o melhor jogo, né, das quartas de final, que foi o duelo entre São Paulo e Botafogo. Depois de um jogo da ida muito também comandado pela equipe do Botafogo, propondo o jogo, com São Paulo, né, somente no segundo tempo lá no Rio de Janeiro, tentando, né, finalizar, tentando criar alguma coisa e indo para cima. E a gente teve esse mesmo repertório no Morumbi, com o primeiro tempo dominante do Botafogo, com o Botafogo abrindo o placar com o Thiago Almada, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Um cara que fez uma boa partida de ida e também na volta, assim, é incrível o que joga o Thiago Almada, se movimentando, chegando dentro da área, dando aquele passe que quebra a marcação. E mais uma vez aí o Botafogo indo muito bem contra a equipe do São Paulo. Depois toma o gol pro Caleri ali, basicamente perto dos acréscimos do segundo tempo. São Paulo, mais uma vez, no primeiro tempo, é dominado pelo Botafogo. No segundo, o Botafogo aí tira um pouco o pé. E volta aí o São Paulo, praticamente ali no final do segundo tempo, começa a se movimentar, vai mais para cima e consegue o gol com o Caleri depois de um cruzamento
salvo engano, do Wellington. Mas vamos falar, né, da partida em si, né, do Botafogo. Duas partidas aí do qual vejo que o Botafogo chega sim para brigar pela Libertadores da América. Vejo o Botafogo chegando muito forte na semifinal. Acho que até onde o São Paulo chegou, cara, tá de muito bom tamanho. Né? Ainda mais depois de ter vivido uma primeira parte de temporada muito abaixo do esperado com o Thiago Carpini. Vem o Rubel Dia, consegue recuperar o time no Campeonato Brasileiro, nas competições de Copa, leva o São Paulo até as quartas de final jogando bem. Então, assim, é um início de trabalho do Rubel Dia no São Paulo, no qual o São Paulo ele pode, no futuro próximo aí, até pensar em voos mais altos. E é eliminado simplesmente por um dos times que mais investiu no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, não é nenhuma zebra se perder para o Botafogo. Talvez ficaria amarga a eliminação por conta do pênalti perdido pelo Lucas e também pelo pênalti perdido, né, pelo Nestor e pelo... Qual que foi o Lucas que perdeu o pênalti? Agora me esqueci qual foi o jogador de São Paulo que perdeu o pênalti nas disputas, mas é um time que tá aí se recuperando, consegue apresentar um bom futebol e agora é focar no Campeonato Brasileiro aí para conseguir uma boa colocação para estar jogando a Libertadores do ano que vem. Agora Flamengo e Peñarol, né, meus amigos? Mais uma vez o Flamengo chuta e não consegue vencer o Peñarol. Depois de uma derrota por 1-0 no Maracanã, mais uma vez o Flamengo decepciona e empata somente o Peñarol lá no Uruguai e ficando no 0-0 e o Peñarol levando a vaga para a semifinal. Né? E o Botafogo agora indo pegar o Peñarol nessa semifinal. Bom, o Flamengo no primeiro jogo, eu havia falado que ele pressionou bastante, né? Finalizou muito na base do desespero, na minha opinião. Falta organização. Ontem o time do Flamengo ele entrou com boas peças em campo. Entrou com o De La Cruz, entrou com a Arrascaeta, ele entrou com o Bruno Henrique centralizado, entrou com o Gonzalo Plata, que, meu pai do céu, velho, o Gonzalo Plata, se eu fosse torcedor do Flamengo eu ficava bravo. Um jogador que custou quase 30 milhões, o cara simplesmente fura a bola. Vem uma bola ali, cruzamento da direita, ele tá livre. É somente tocar pro gol. Sei lá o que ele tenta fazer, se é colocar o peito na bola, dominar, dar uma cabeçada e perde um gol ali feito. Ele acaba furando, ele nem consegue dominar. Aí o atacante equatoriano, reforço dessa temporada, e o Peñarol conseguiu segurar. O Peñarol só consegue estar na semifinal hoje por conta da incompetência do Flamengo. Então, avança o Peñarol, mas muito pela incompetência do Flamengo e o Tite, pelo amor de Deus, né? Qual vai ser a desculpa agora? Ele falou que o Campeonato Carioca era o mais disputado, aqui ele vai falar o mesmo da Libertadores, porque ele perdeu pro Peñarol. E o Flamengo agora, basicamente, também fora da briga por título do Campeonato Brasileiro. Obviamente que tem a Copa do Brasil ainda, mas, cara, eu acho que é mais um campeonato aí que o Flamengo deve patinar. Bom, falando das semifinais, só vou confirmar uma coisa aqui. Ó, semifinais também ocorrendo no mesmo dia das semis da Copa Sul-Americana. No dia 23/10, Atlético Mineiro e River Plate na MRV Arena, Botafogo e Peñarol. E os jogos da Boca também ocorrendo no mesmo dia 30/10. River Plate e Atlético Mineiro no momento aos Nunes. E também Peñarol e Botafogo. Bom, comentando sobre as semifinais, comentei isso lá na transmissão do Comando em Campo quarta-feira entre Atlético Mineiro e Fluminense. Para mim, o Atlético, pelo que ele apresentou na partida de volta, né, o que o Atlético apresentou, obviamente que o Atlético ele pode apresentar um melhor futebol. Infelizmente é uma equipe muito limitada, né? Não é à toa que o Milito tá pedindo mais reforços para a próxima temporada. Mas é uma equipe que pode sim pensar em um bom resultado contra a equipe do River Plate. O River Plate, no mata-mata até agora, não teve exibições assim dignas de que mostra que o River vai brigar pelo título. Apesar de ser um baita de um elenco, né, um elenco muito qualificado, mas é uma equipe que está devendo, é uma equipe que está ainda se recuperando também no Campeonato Argentino. Então, o Atlético, que já é uma equipe que já está mais estruturada, está um pouco mais de tempo jogando junto também,
por ser um treinador ele já tá há mais tempo. É um treinador que até conhece, né, também o River Plate, que é o Milito, que treinou já lá no futebol argentino. Então, o Atlético, na minha opinião, tem sim chances de avançar contra a equipe do River Plate, mas precisa conquistar um bom resultado jogando em casa para chegar lá na Argentina e conseguir suportar a pressão logo monumental de Nunes, que não é fácil. E o Botafogo contra o Peñarol, cara, eu acho que o Botafogo, se ele não patinar igual o Flamengo, eu até diria que o Botafogo ele não teria tanta dificuldade. Mas é bom a gente ficar de olho no Peñarol. O Peñarol, que já foi finalista do Libertadores, foi campeão, é uma equipe muito tradicional, né, do futebol uruguaio. Então, a gente precisa ficar de olho. Mas, na minha opinião, se o Botafogo jogar o que jogou contra o São Paulo, mas acertando o gol, acertando as jogadas, tendo, né, frieza e também maturidade para vencer o jogo da ida e também o da volta, o Botafogo, na minha opinião, consegue avançar com tranquilidade, mas precisa ficar de olho no Peñarol, que é, por enquanto, a grande surpresa da Libertadores da América. A gente pode falar do Botafogo, pode falar talvez do Atlético, que a gente não esperava chegar tão longe, porque falaram do Palmeiras, mas o Botafogo, na minha opinião, ele chega com muito mais moral, porque elimina o Palmeiras, elimina o São Paulo, times aí que tem 3 títulos de Libertadores cada, e vai encarar outro campeão de Libertadores e também chega com moral. Então, assim, vamos ficar de olho no Botafogo e também vamos ficar de olho no Peñarol. O Botafogo não é surpresa, o Botafogo fez investimento para isso. Agora, o Peñarol é sim uma grande surpresa porque ninguém esperava, já que há muito tempo o futebol uruguaio não figurava, né, em decisões aí mais agudas da Libertadores, tá aí com a possibilidade de chegar em mais uma final. Bom, isso foi uma análise dessas semifinais de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Mais pra frente, né, antes das semis começarem de vez, a gente vai fazer uma outra análise, até porque tem aí um pouco menos de um mês para começar, até lá tem muita coisa para acontecer. Então, fique ligado aqui na Futsal TV. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber todos os nossos conteúdos. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está tendo convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, muito possivelmente, vou estar trazendo um vídeo nesse sábado para falar dessa convocação. E aí, será que teremos surpresas? Iremos aguardar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenham todos aí um bom final de semana. E eu sou Daniel Domingues, essa é a Futsal TV. Aqui é muito mais do que futebol.